Eu prometi e agora estou aqui trazendo a parte 2 dos perigos do movimento pentecostal. Antes de entrar no tema, eu quero mais uma vez deixar muito claro que não é todos os pentecostais que praticam as coisas que eu vou dizer, portanto, se você é pentecostal, não se sinta ofendido e examina o que eu vou dizer. Se na sua igreja não for desse jeito que eu estou dizendo aqui no vídeo, então agradeça a Deus por isso, mas o que eu vou dizer agora representa a maior parte das igrejas pentecostais, tá ok? Em primeiro lugar, o despreparo pastoral. Não é novidade que as igrejas pentecostais têm crescido de forma assustadora, né, de um tempo para cá. Só que tem um problema nesse crescimento. Ela conseguiu crescer rápido, porém sem qualidade, por dois motivos. O primeiro motivo é porque muitas pessoas que foram ordenadas ao pastorado eram neófitos, eram novos na fé. Por conta disso, não tinham entendimento suficiente, nem maturidade espiritual suficiente para poder pastorear uma igreja. E em segundo lugar, porque na maioria das igrejas pentecostais não é exigido um curso, uma faculdade teológica dos pastores, coisa que eu acho extremamente importante. Digo isso porque a maioria dos pastores pentecostais, não só pastores, líderes, que sejam diáconos, presbíteros, evangelistas, não sabem nem o mínimo de Bíblia. Isso é péssimo. O perigo se encontra quando essas pessoas despreparadas começam a pregar e ensinar, porque elas geralmente vão ensinar errado, vão ensinar heresias, vão propagar heresias. E também, muitas vezes o falso profeta vai pisar ali para ensinar, e elas não vão ter conhecimento e nem discernimento para corrigir. Então se torna uma igreja vulnerável, né? Então isso é perigoso, sim. Tem pessoas que dizem, mas o pentecostalismo chegou em tal lugar, onde mais nenhuma igreja conseguiu chegar. Bom, mas se for para chegar lá e pregar heresia, é melhor não chegar. Se for para chegar no lugar e não apresentar o verdadeiro Cristo, é melhor nem ir. Todo cristão tem o dever de manejar bem a palavra de Deus, né? Deve defender a própria fé, deve estar pronto para pregar e apresentar o Cristo que a Bíblia apresenta. Agora, se para um cristão, qualquer cristão, manejar bem a palavra é essencial, quanto mais para um pastor, né, que está pastoreando, liderando ovelhas, liderando pessoas. Então, quando entendemos que na maioria das igrejas pentecostais não existem pastores, líderes preparados, isso explica o porquê que muitas heresias neopentecostais estão entrando, estão sendo bem aceitas nas igrejas pentecostais. São poucos os pastores que realmente estudam a Bíblia e se preocupam em entregar uma mensagem e um ensino saudável para a igreja, infelizmente. Portanto, o preparo pastoral da maioria das igrejas pentecostais não existe. Isso é um perigo. Em segundo lugar, o estrelismo. Se você for uma pessoa que está buscando ser visto, ser reconhecido, ser notado, ter status, visibilidade, procure uma igreja pentecostal. Acontece que se você for um pregador que seja itinerante e tenha uma boa eloquência e técnicas para emocionar o público, nossa, você vai conseguir ter uma agenda lotada nas igrejas pentecostais. Se você for um cantor ou uma cantora que consegue puxar um movimento, bom, você também terá agenda cheia nas igrejas pentecostais. Onde está o perigo nisso, Herbert? Olha, são vários perigos, como por exemplo, o primeiro perigo vem quando as igrejas pentecostais disputam entre si mesmo, para ver quem vai ter o melhor congresso, quem vai ter o melhor cantor, quem vai chamar o melhor pregador, o mais disputado, quem vai ter a melhor roupa, né, o melhor uniforme, os melhores louvores. Sim, há essa disputa para ver quem consegue fazer melhor. E o segundo perigo é o orgulho, porque às vezes aquele pregador, aquela cantora é nova na fé, ou talvez não seja novo na fé, mas tenha problema com orgulho, ou é uma pessoa imatura espiritualmente. E o que acontece? Ela é colocada numa posição elevada, e isso pode ser prejudicial para o orgulho dela, pode se tornar uma pedra de tropeço para ela mesma. E os pentecostais não consideram esse probleminha aí. Eu mesmo já vi na minha frente pessoas jovens que tiveram um pouco de visibilidade e logo em seguida isso se tornou uma pedra de tropeço para eles mesmos. Portanto, é importante as igrejas pentecostais considerarem o orgulho do homem e tomarem cuidado com quem eles exaltam, porque às vezes pode se tratar de alguém que não está pronto para chegar naquele patamar de visibilidade. Isso é algo que deve ser considerado. Uma pessoa que não é madura espiritualmente.
Então isso é um perigo, sim, principalmente jovem, né? Não é legal. Em terceiro lugar, o movimento reteté. Eu acho que é a 10ª vez que eu tô falando sobre isso aqui no Instagram, mas eu vou continuar falando sim, porque é algo perigoso sim. É algo que escandaliza, gente. A galera gosta de sair pulando, rodando, se joga no chão, sobe no teto, sobe na parede, quebra banco, dá tapa na orelha do irmão e acha bonito. Tem alguns ainda que postam na internet como se fosse bonito. Meus queridos, vocês têm que entender que isso é escandaloso, sim. Vocês têm que considerar tanto o novo convertido quanto o descrente que vai visitar a igreja de vocês. Quando ele observa essas coisas, você acha que ele vai entender isso como algo espiritual? Primeiro que não é espiritual. Então, essas pessoas vão ser confundidas, vão ver bagunça, vão ficar escandalizadas sim, vão pensar, mas que povo doido é esse? E com razão, eu penso assim. Agora, se eu estou dizendo que na igreja pode trazer escândalo, imagina colocar na internet. Estão fazendo isso e estão achando bonito. Olha, em 1 Coríntios 14, Paulo fala que se a igreja estiver falando em línguas e entrar um descrente ali, o descrente vai pensar, esse povo é doido. Agora imagina só, se a igreja está fazendo aquele movimento, sai pulando, né, gritando, bate aqui, bate ali, derruba ali, o outro cai ali, o que o descrente vai pensar? Enfim, eu vou ficar só com esses 3 pontos, mais uma vez lembrando que não são todas as igrejas pentecostais que praticam isso. Dê graças a Deus se a sua igreja não pratica essas coisas, né? Guarda no seu coração e não ache isso normal de forma alguma, né? Essas coisas que eu disse são perigosas e podem comprometer uma igreja.